Pai maior, Jesus, nosso querido irmão, desejamos humildemente a presença de ambos em nossos corações. Desejamos senti-los, tê-los em nós, para que jamais deixemos que o desânimo, face às dificuldades, nos abale. Somos caminheiros e pelo caminho trilharemos a nossa jornada. E nesta jornada nos enxergaremos crescendo espiritualmente. E com este crescimento íntimo, enxergaremos as dádivas divinas, a justiça universal, a misericórdia do Pai, o seu amor por nós. Por isso, somos muito gratos por tudo o que existe, tudo o que foi criado, inclusive nós mesmos. Que o nosso Pai continue a nos iluminar, que o nosso Mestre Jesus continue a nos orientar. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom vê-los aqui em mais um dia de estudo, desta forma, online. Um estudo que sabemos que há 5 anos atrás seria impossível de fazermos, mas a vida nos move para destinos que não imaginamos que iríamos vivenciar. E este estudo é um exemplo, é uma amostra dessas mudanças que ocorrem na nossa vida. Todos sabem que não havia para muitas casas, espíritas ou não, casas religiosas, não existia muito essa ideia de colocar as palavras, essas palavras cristãs, como palestra ou como bate-papo, que é o nosso caso, colocá-las assim na internet, para pessoas que não podem estar na casa, para pessoas que estão longe, né, Moema, né, Cláudia? E estarem conosco, podendo escutar um pouquinho, aprendermos juntos, porque com certeza, mais do que vocês, o palestrante, ou pelo menos é assim que vocês nos chamam, é quem aprende mais, por incrível que pareça, né, Léo? Nós falamos, escutamos e talvez envergonhados, porque fomos nós que falamos, então a gente tenta colocar em prática. É mais ou menos assim que acontece, porque com certeza muito do que nós estamos falando hoje, nessas palestras, ainda não temos a capacidade de colocar tudo em prática, mas sabemos a teoria, e essa teoria nos incita a continuarmos numa caminhada e nos aprimorarmos neste papel de filhos de Deus que estão tentando crescer dia a dia. Léo, já tem pergunta? Não, não, eu só ia falar o seguinte, que quando você está falando do palestrante, né, que aprende, aí às vezes a gente fala assim, tem alguém que fala assim, nossa, essa palestra foi para mim, né, quando a gente está lá assistindo, né? E
quando nós temos a oportunidade de falar, né, de estar nessa posição, na verdade a gente termina e fala, realmente era para eu mesmo me ouvir, né? Então, é só essa brincadeira. Não, mas a sua brincadeira ela é pertinentíssima, porque os ouvidos mais próximos da boca que fala são os nossos, né? E com certeza somos nós realmente os primeiros a termos que seguir com aquilo que a gente fala. Claro que nem sempre conseguimos, mas como eu disse, faz parte do processo. Bem, o tema que hoje nós vamos conversar é desigualdade social. E é um tema que está muito em voga, né? Como disse N antes, né, de nós começarmos a gravar, é um tema muito em voga. É um tema em que está na boca, na mente, nos olhos de todas as pessoas hoje, porque estamos num momento em que todos nós, de uma forma ou de outra, está se colocando frente a essas desigualdades, está se colocando, pelo menos, numa reflexão sobre essas desigualdades. E foi muito bem colocado, né? Agora eu não sei se foi por Léo ou pela N, a ideia que nós estamos passando lá no Rio Grande do Sul, acho que foi Léo, que nós estamos passando lá no Rio Grande do Sul, em que a gente percebe que ser rico, ser pobre, está todo mundo na mesma situação, com as mesmas dificuldades, todo mundo tendo que se colocar juntos para poderem sobreviver à força da natureza, à catástrofe que está acontecendo lá. E nós sabemos também que não é só lá no Rio Grande do Sul, existem tantos outros lugares que você ter ou não dinheiro não faz diferença alguma. Há muito tempo nós estamos falando, já estava se falando, sobre a ideia de que no momento em que acabasse a água, o alimento, nós não iríamos ter condições de sobreviver comendo dinheiro, né? E hoje ainda está um pouquinho pior, assim, numa visão talvez pessimista, muito contrário do que eu tenho, mas uma visão muito pessimista, porque antes ainda existia mais dinheiro, mas hoje o dinheiro está emplastificado, não está? São cartões, é celular, está todo mundo usando esses outros recursos, e nota mesmo, que daria para a gente, pelo menos, você está comendo e isso está dando, né? Talvez não tenha suficiente para toda a humanidade. Mas isso é só uma brincadeira, mas realmente há muito tempo nós estamos já vivenciando esses tipos de questionamento. Será que nós estamos dando verdadeiramente a importância daquilo que verdadeiramente é importante para nós, né? Então, talvez a gente ainda esteja nesse processo de busca de entendimento. Acredito eu que quando nós estamos falando das desigualdades sociais, todos nós já estamos pensando em muitos fatores, né? Desigualdade econômica, desigualdade racial, várias desigualdades. Mas o que significa desigualdade efetivamente, né? Como falaremos sobre esse tema se nós não entendermos o que é essa desigualdade? Se nós pararmos para pensar num conceito muito simplista, de desigualdade é desequilíbrio. Desigualdade é aquilo que não está bem equilibrado. Concorda comigo? Então, se nós pensarmos numa desigualdade social, qualquer que seja ela, nós estamos falando num desequilíbrio. E aí nós começamos a pensar nas leis. Que nas leis? Uai, porque as leis também elas trazem para nós condições de nós podermos ter mais ou menos igualdade. Pelas leis do homem, se fala muito sobre igualdade. A nossa Constituição, por exemplo, ela fala sobre igualdade. Todos somos iguais perante a lei. E já temos, já dentro de uma visão um pouco mais realista, a gente fala que
nós somos iguais dentro das desigualdades. E aí a gente pensa, bem, as leis humanas, elas são leis imperfeitas. As leis humanas são aquelas leis que elas são feitas por seres humanos imperfeitos e normalmente adaptáveis à época em que nós estamos vivendo. Então, quantas leis hoje nós temos que não existiam e quantas leis que existiam e hoje elas não mais subsistem? Elas foram extintas, elas foram revogadas. Por quê? Porque numa época essas leis elas estavam adaptadas às constâncias, aos costumes, aquilo que era normal para nós, e com as mudanças coletivas e individuais que vamos vivenciando em cada região, em cada localidade, as leis também elas vão se tornando menos importantes, entram em desuso, são retiradas, né, dos regulamentos, dos diplomas legais, e aí vão se colocando outras leis para que nós possamos atingir essa igualdade, essa justiça que se quer alcançar com a aplicação dessas leis. Bem, sabemos nós, principalmente aqui no nosso país, muitas leis estão sendo hoje redigidas, estão sendo publicadas para tentar buscar colocar um pouco melhor essa igualdade entre as pessoas. Não estou aqui para dizer que elas são justas ou que elas são injustas, que eu concordo com elas, que eu não concordo, porque cada uma delas traz uma tipificação diferente, e cada uma delas pode nos alegrar ou satisfazer e outras não. Por quê? Porque também estamos falando de interesses e, às vezes, algumas leis que buscam essa igualdade podem ferir alguns interesses até de uma minoria ou de uma maioria. Então, eu não estou aqui para falar sobre isso, estou aqui para dizer que todas as leis que nós colocamos como seres humanos, imperfeitos que somos, são temporárias. Mas e as leis divinas? Estas não. Estas leis são imutáveis, são perfeitas, e elas estão conosco desde o início e vão até o final dos tempos, nessa expressão, né? Por quê? Porque foram feitas pelo ser divino, que é perfeito, e elas se aplicam exatamente como devem se aplicar a cada um de nós, a cada uma das criaturas criadas pelo Pai Criador, ok? Então, nós temos essas leis divinas. E essas leis divinas, a existência delas, elas estão para nós para trazerem essa justiça, para trazerem a melhor aplicação daquilo que nos interessa. Bem, muitos de nós, hoje, já começam a compreender um pouquinho, né? Um pouquinho de muitas leis que estão aí no grande universo, mas a gente conhece essas leis ou está começando a conhecer, mas será que a gente as entende? Não. Como nós ainda estamos no início do nosso processo, nós estamos vivenciando e reconhecendo a existência dessas leis devagar, com a cegueira que nos é habitual, porque somos seres ainda ignorantes, mas já temos em nossa consciência, como uma bela teoria, de que toda a lei do Pai, ela está para nos ajudar, para nos fazer crescer. Estão concordando comigo? Teoricamente, não é isso que a gente acredita? Então, todas essas leis divinas estão para nós, nós já começamos a conhecê-las, mas nós não as entendemos. Então, vocês podem falar assim, uai, mas se eu conheço, eu não vou entender? Como que eu entendo? Se eu estou conhecendo, eu estou entendendo? Não. E vamos pensar numa coisa? Ok. Com exceção daqueles que conhecem física,
e tudo mais, os leigos, quando eles param e pensam sobre a lei da gravidade, por exemplo, eles sabem, eles conhecem a lei da gravidade. Conhecem em que sentido? A gente joga o negócio para cima e esse negócio vai cair. Concorda? Nós leigos, não é assim que funciona? Joga para cima, vai cair. O que não cai é porque, na nossa visão de lei, é porque tem alguma substância que consegue flutuar, que consegue. Olha como é que o leigo enxerga as coisas, que consegue flutuar, que consegue quebrar a lei da gravidade por algum motivo. Não é assim que a gente pensa, gente? Duvido que vocês pensem diferente do que eu estou falando. Quem conhece a fundo sabe, pega a fórmula, diz por que acontece isso, porque existe a lei da atração, que existe a matéria, que existe isso. Eu não tenho a menor ideia do que ele vai falar. Ou seja, a gente conhece a lei da gravidade, mas a gente não sabe como ela funciona. A gente conhece a lei da gravidade e entende mais ou menos os efeitos dela, mas a gente não sabe exatamente o que é essa lei para nós. E olha que tem, ó, quanto tempo que essa lei foi descoberta, porque a gente sempre viveu com ela, mas que ela foi trazida à tona, descrita por alguém que disse que entendia dessa lei, e nós até hoje não estamos sabendo de nada. Percebem a gravidade do processo? Que a gente se coloca necessitado dessa lei, porque senão nós já estaríamos há muito lá no universo, todo mundo congelado, né? Porque, pelo menos os filmes de Star Trek diz que quando você está lá, né? Tá ali no universo, a pessoa começa a congelar, não é isso que acontece? Pelo menos é assim que eu descrevo o filme. Então, assim, se a gente não tivesse a lei da gravidade, nós estaríamos lá, voando, né? Todo mundo mortinho da Silva, que nada iria nos segurar. Então, ela é necessária para nós. Mas a gente precisou, até hoje, vivendo com ela, a gente precisou conhecê-la a fundo? Verdadeiramente, não. Não precisou conhecê-la a fundo. Estamos vivendo com ela, sabemos que ela existe. Se a gente acha que não é importante a gente saber disso, ok. Só que será que as outras leis naturais, porque eu falei de uma lei só natural, as outras leis naturais, será que a gente não precisa conhecer melhor? Por causa desse nosso caminhar? Algumas sim, outras talvez não. Então, se nós estamos falando sobre as desigualdades sociais, muitas vezes a gente não está se apercebendo que nós necessitamos compreender qual é o nosso papel nesse próprio processo de nós nos colocarmos frente a essas desigualdades e como a gente deve agir. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Há muito tempo atrás, diziam-se as religiões que aqueles que tinham riquezas eram os merecedores das bênçãos divinas, e os pobres, eles eram aqueles que nada valiam. Lembram disso, para quem conhece a história? Então, naquela época, quem tinha riqueza eram os abençoados por Deus. E os pobres eram os pobres, coitados, né? Que Deus nem estava aí para eles. Porque era assim que eles pensavam. Os reis, os nobres pensavam assim. Por que que se pensava assim? Porque nós tínhamos uma visão, e aí eu falo nós, porque todos nós já devíamos estar nessa época vivenciando tudo isso, porque nós só tínhamos a visão de uma única vida. Se eu tenho a visão de uma única vida, aquela pessoa que tem de tudo e que vive muito bem, gente, tem como acreditar em algo diferente? Tem que dizer que se você nasceu rei, você foi abençoado e eu que nasci numa casa pobre, eu tenho que comer do chiqueiro junto com os porcos. Oh, Deus não gosta de mim, não é não? Eu vou fazer igual lá na palestra na Fratê. Sim, não. Obrigada. Então, quando a gente pensa em uma única vida, isso faz muito sentido. A desigualdade social ela estaria vinculada a merecimento.
eu mereci, Deus acha que eu sou uma pessoa ótima, maravilhosa, ele me botou como rei. Ele acha que eu sou maravilhosa, então ele vai e me colocou como uma nobre, não importa. E os pobres, aí vocês desculpem a expressão, mas é só para dizer, eles que se explodam, não é assim que falava na época? Os pobres não têm merecimento nenhum. Mas aí, Jesus já dizia, só que ninguém nessa época queria saber de escutar Jesus, não. Se diziam cristãos, mas ninguém escutava Jesus, não. Jesus dizia que não era pela riqueza que Deus ele olhava, né, o merecimento das pessoas. Por quê? Quando foi que Jesus falou isso claramente? Não foi no conto, lá naquele conto do Lázaro e do rico? Não foi? Que Jesus chegou e colocou Lázaro quando morreu, Lázaro foi lá para o céu, lá para a boa vida, foi tocar harpa. E o rico que faleceu, que morreu, que desencarnou, o que que aconteceu com ele? Ele não estava num lugar tão bom assim. E existia um abismo entre os dois. Lembram da história? Então vocês imaginam, chega Jesus, nos fala sobre isso e ainda assim a humanidade agarrada na sua vaidade, no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua usura e em tantas outras características do ser humano, ainda na ignorância, nós deturpamos o que Jesus falou e simplesmente dissemos: ok, ó, só os ricos são abençoados por Deus e os pobres não. Passa-se o tempo e aí nós nos encontramos com um raio de um tal de Allan Kardec que resolve publicar um livro, nós não tínhamos nada a ver com isso, ele vai e resolve publicar um livro chamado Livro dos Espíritos. E aí também não sei por que a gente resolveu ler esse livro e aí a gente descobre que não é bem assim que funciona, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se claramente que nós não temos, não é pela riqueza da matéria que a gente pode observar o merecimento ou não do ser humano, que nós temos mais de uma vida, e essa vida ela é um reflexo de nossas construções e escolhas. E que se de repente eu posso estar rico e vivendo muito bem nessa vida, isso não significa que eu não tenha dívidas interiores para eu poder me curar. Eles vão falando isso tudo, essa espiritualidade danadinha. Tem nada que falar isso para nós poderíamos continuar na ignorância. Mas aí, quanto e quanto tempo nós levaríamos para compreender que essas desigualdades sociais, elas também têm um objetivo. Primeira coisa que eu quero falar com vocês: Deus não criou a desigualdade, a espiritualidade fala isso claramente para nós. Deus não criou a desigualdade. Quem criou? O homem, o ser humano. Foi ele quem criou. Através do quê? Através da sua ganância, através do seu egoísmo, através do seu orgulho exacerbado. Foi o ser humano quem criou isso. Mas lembram que Deus nos deu livre-arbítrio? E com o livre-arbítrio nós criamos essa disparidade social? E que Deus, por entender que o nosso livre-arbítrio ele é inviolável, o que que Deus faz? Aproveita tudo aquilo que a gente constrói. Então, pela disparidade social, pela desigualdade social, o que que acontece? A vida vai e se aproveita do que a gente constrói para nos trazer as lições que são necessárias para a gente crescer. Então, se nós construímos como uma sociedade, nós construímos essas desigualdades sociais, a vida vai fazer o quê? Vai pegar essa desigualdade, vai utilizá-la
para programar todas as vidas das pessoas que reencarnarem. Então, vamos colocar de uma forma muito clara. Por exemplo, vamos dizer que a Sabrine, ela hoje ela tem na vida dela a oportunidade, gente, oportunidade dela ter um certo descanso. Descanso de quem? Dela mesma. E aí, né, Sabrina? Oh, meu Deus do céu. Então, a Sabrina, ela tem a oportunidade de ter um descanso dela mesma. O que que significa isso? A Sabrina, ela vai morar lá na Suíça. Sabe por quê? Sabe por que isso é um descanso dela mesma? Porque lá na Suíça ela vai ter poucas experiências dentro dessa ideia da desigualdade social, então ela vai ser pouco provada dentro daquilo que ela tem dificuldade. Então, lá na Suíça, ela vai ter uma vida mais estável, na Suíça, ela não vai ter tanta disparidade social lá, então ela não vai ter que lidar com pessoas pedindo dinheiro para ela, por exemplo, ela não vai ter que lidar muito com a ideia da caridade, porque não, né? Num lugar onde não tem dificuldade, você não tem, precisa fazer muita caridade. Percebem a ideia? Então, ela está tomando umas férias dela mesma. Ela vai ter uma vida mais tranquila para ela poder lidar com algumas coisas que ela precisa para que ela possa, numa próxima existência, talvez ela venha no Brasil. Olha que legal. E no Brasil, gente, porque aqui tem de sobra experiência para ela. Aqui tem de sobra experiência para uma Sabrine que já se preparou melhor para ela estar aqui e vivenciar todas essas disparidades que existem num país como esse. Então, vamos dizer que a Sabrine aqui, ela venha nessa existência, mas ela venha com um pouquinho mais de recurso financeiro. Porque lembra, ela tirou férias lá, mas ela ainda está naquela ideia de ainda ter que captar quem é ela mesma. Então, ela vem com um pouquinho mais de condição financeira, classe média. Nem sei se hoje a gente tem classe média, mas vamos embora. Né? Classe média. E aí a Sabrine vem como classe média, tem dificuldades em muitas coisas, mas não tem aquele sufoco financeiro para ela poder lidar. Ela tendo essas dificuldades, faz com que ela olhe para aquele que tem um pouco mais de dificuldade que ela e já dê a ela essa ideia de, poxa, eu sei o que é ficar meio sufocada de vez em quando, acho que eu vou querer ajudar essa pessoa. Estão vendo como é que funciona? Mas a Roseli, ela veio nessa existência já no Brasil, e a Roseli veio numa situação financeira mais caótica, ok? E o Léo também veio morar no Brasil, mas o Léo, ó, tá podre de rico. Nem que seja de amor, né, Léo? Mas vamos lá, e Léo tá podre de rico, gente. Três situações. Ninguém sabe que a Sabrine, a Roseli e o Léo eram amigos inseparáveis e já fizeram muita besteira juntos nas outras vidas. E por que então os três estão com essa vida tão diferente? Uma vem com uma estabilidade razoável, o outro vem podre de rico e a pobre da Roseli vem pobre pra caramba. Por que será? Por que que vieram com essas dificuldades? Por incrível que pareça, lógico que cada caso é um caso, lembram? Nosso tema, né, que nunca deve faltar nas nossas palestras, cada caso é um caso, mas ainda assim, cada um veio segundo a necessidade que tem para o seu crescimento. Por exemplo, os três fizeram muito passado, fizeram. Mas nesse momento, o Léo ele precisa lidar, por exemplo, com a riqueza dele. O que que ele vai fazer com essa riqueza? Ah, Léo, então, já que ele precisa pagar pelas coisas que ele fez, ele tem que doar toda a riqueza dele. Será que é isso? Será que é essa a prova que o Léo tem que ter? Talvez não, gente. Talvez nessa prova o que o Léo bem precise fazer para ele sair bem-sucedido nessa experiência
É pegar a riqueza dele e saber bem aproveitá-la. Consigo, claro, porque também, vamos lá, a gente não precisa só fazer a caridade para os outros, tem que fazer a caridade para si mesmo. Então, consigo e com todas as pessoas que estarão diretamente relacionadas com a fortuna que ele tem. Então, se o Léo for um empregador que dá dignidade aos seus empregados, se o Léo é uma pessoa que ele está sempre à frente de programas sociais, se o Léo é uma pessoa que soube gerenciar o dinheiro, gente, é um instrumento extremamente valoroso. Não vamos botar culpa no dinheiro. O dinheiro não é o culpado, ao contrário, o dinheiro veio para a humanidade saber gerenciar melhor as suas relações sociais. E aí, com esse dinheiro, ele vai e resolve e consegue ter uma boa existência. A Roseli, que é pobre, que fez essa escolha de, né, de vir numa família mais pobre. A Roseli, precisou de muito esforço para lidar com a pobreza. Mas a Roseli, ela com humildade, com toda dificuldade, às vezes caindo, às vezes levantando, a Roseli, ela foi e também teve uma vida razoável, conseguiu ajudar os seus vizinhos, apesar de toda a dificuldade que ela vivenciava, conseguiu dar dignidade à sua própria família, trouxe a família unida e deu inúmeras lições, né, cristãs e morais para que a família não caísse nessas dificuldades e não seguisse por caminhos equivocados. Então, a Roseli também saiu dessa existência como uma vencedora. E a Sabrine? A Sabrine estava ali no seu processo de uma classe média, estabilizada, estava tranquilo, só que a Sabrine, ela não estava satisfeita com nada. Tudo que ela tinha, ela reclamava. Tudo que ela tinha, ela botava para fora. Ela achava que tinha de ter mais, então ela não conseguiu administrar a vida dela, a família dela não estava bem estruturalmente, não conseguiu dar aos seus familiares essa visão moral cristã ou qualquer outra religião, não importa, ela não conseguiu levar os seus familiares a um caminho mais reto e ela mesma se perdeu com as suas insatisfações. Percebem? Cada caso, gente, claro que é um caso, eu só coloquei aqui, descrever aqui um exemplo para vocês entenderem que tendo riqueza, tendo pobreza, ou estando numa situação instável, a gente estará sempre frente a lições da vida, nos trazendo possibilidades de crescimento. E aí, diante destes exemplos, eu venho para vocês e digo o seguinte: haveria possibilidade de nós, neste planeta Terra, que está no início ainda do processo evolutivo, porque não adianta dizer que nós estamos entrando na regeneração, porque ainda falta muito para isso, nós estamos ainda muito mais para provas e expiações do que para regeneração. Nós podemos dizer que haveria possibilidade deste mundo, em provas e expiações ainda, ter uma igualdade social? Não, gente, não teria ainda. Poderíamos estar melhor? Claro que poderíamos estar melhor. Poderíamos ter este processo evolutivo planetário antes de hoje? Até poderíamos ter. Mas não foi isso que nós construímos, não foi? Então, enquanto planeta de provas e expiações, o que nos faz crescer, por incrível que pareça, é a desigualdade. E a lei divina, e agora escutem o que eu vou dizer, a lei divina, ela apoia isso. Baseada em quê? Baseada na meritocracia. Vou explicar. Só um minutinho, tá, Léo? Eu vou explicar. O que significa isso? Vamos lá. Lembra dos três exemplos? O Léo,
ele fez de tudo, ele caiu, ele levantou, ele foi, ele se esforçou. Às vezes ele queria chutar o balde, pegar a riqueza dele e só aproveitar a vida, mas ele se esforçou e conseguiu fazer muito pelo próximo e não só por ele mesmo. Esqueçam a ideia da riqueza, observem o esforço do Filho de Deus chamado Léo. Por este esforço, por este mérito, o Léo ganhou o patamar evolutivo que ele tem. Ele ganhou vivenciar experiências boas e não tão boas, segundo o seu olhar, para ele poder vivenciar a sua vida. Então, a lei divina, se nós pararmos para pensar, ela também apoia a ideia da desigualdade quando Sabrine, por exemplo, que na vivência dela foi dada condições para ela ter uma vida e ela crescer com essa vida, e Sabrine fez o quê? Desperdiçou, reclamou, como ela mesmo disse aqui agora. E aí, se ela reclamou e ela desperdiçou e ela não quis enxergar a potencialidade que a vida dela tinha para o seu crescimento próprio e familiar, qual é o mérito que ela tem? O mérito de se manter no patamar evolutivo conquistado por ela. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, neste momento, cada um de nós receberá aquilo que construiu e aprendeu, gente. Cada um de nós terá como um tesouro íntimo e, como é que fala? Não é irrevogável, não. Seria imperdível. Vamos dizer isso. Nós não perdemos nunca, né? Que agora a palavra me fugiu. Mas é um tesouro que a gente não perderia jamais, porque nós o conquistamos. Então, mesmo Sabrine, que no exemplo que nós colocamos, ela teria tido uma existência menos frutífera, né, diante das experiências que ela vivenciou, mesmo ela não ficou no mesmo patamar do qual ela entrou nessa existência terrena. Claro que ela cresceu em alguns pontos, mas ela não conseguiu crescer tanto como os demais, porque ela fez escolhas ainda equivocadas para o seu próprio crescimento. Então, sim, a própria lei divina, apoiada pelo livre-arbítrio, pela lei de livre escolha e a lei do progresso, a gente tem como ferramenta essa meritocracia. Tudo bem? Deu para entender? Fala, Léo. Vamos lá. E agora eu. De acordo, né? De acordo com o que você vem falando aí da relação, né? Já que você falou lá, teve um Kardec, né? Um tal de Kardec, escreveu um livro, né? A gente foi lá ler. Então é o seguinte, como que o Espiritismo, de acordo com o Espiritismo, como as desigualdades sociais influenciam o progresso individual dos indivíduos e da sociedade? Como eu estava falando, a partir do momento em que nós construímos o nível de desigualdade que existe no nosso planeta, as nossas experiências elas estarão pautadas nessas mesmas desigualdades. Então, tudo se adaptará à realidade em que nós vivenciamos. O Espiritismo, ele explica essa desigualdade como uma ferramenta preciosa. Mas é para nós mantermos a desigualdade? Claro que não. A ideia é nós podermos aprimorar a ferramenta. Todo tipo de ferramenta que nós temos e que são preciosas para nós precisamos adaptá-las e aprimorarmos. Lembra quando a gente fala a respeito da culpa? Que a gente fala o seguinte, gente, a culpa é uma ferramenta que a gente usa para o nosso próprio progresso, por incrível que pareça. Mas nós precisamos sentir a culpa?
Não. Quando nós percebermos que nós podemos trocar essa ferramenta para uma outra ferramenta de mais consciência e menos açoites emocionais, nós vamos poder trocar. Então, essas desigualdades sociais que foram criadas pelo homem, não por Deus, elas são utilizadas hoje por nós, pela programação divina, para que nós possamos crescer. Então, vamos colocar da seguinte maneira, e eu sei que às vezes é difícil a gente escutar isso, mas é uma realidade. Vamos dizer o seguinte: se hoje num país como o Brasil, os negros ainda sofrem essa, o preconceito, desculpe, o preconceito, se eles sofrem o preconceito, uma pessoa que vai encarnar no Brasil como uma pessoa negra, ela já sabe que uma das ferramentas, é, um dos pontos de crescimento para ela vai ser, sim, ter que lidar com o preconceito da sociedade. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, não estou dizendo que todo negro foi, não é nada disso, mas eu estou dizendo que se você, por exemplo, se um negro ele vai para a África, ele vai vivenciar outras coisas que não o preconceito racial. Talvez ele possa vivenciar lá a dificuldade financeira, né? Que é a desigualdade financeira, econômica, não racial. Mas se uma pessoa ela vem para o Brasil e se no Brasil existe o preconceito racial, então esta pessoa já tem como uma programação encarnatória a dificuldade, o enfrentamento desse preconceito nesse tocante de vivência e ser alvo muitas vezes desse mesmo preconceito, entendem? E faz parte do processo. Quantas vezes nós espíritas já tivemos oportunidade de vivenciar atividades em que nós estamos socorrendo irmãos em sofrimento, aonde esses irmãos, por exemplo, eles eram é, é, fazendeiros, eles eram donos de escravos e depois eles vieram numa existência como negros para eles poderem sentir a diferença entre uma situação e outra. Quantas experiências nós já não tivemos sobre isso? Foram inúmeras. E por que isso? Porque se eu sou uma pessoa que às vezes eu sofro, eu tenho em mim esse preconceito, é vivenciando na pele a dificuldade do outro, que eu vou poder entender aquilo que ele sofre, e aí eu posso moldar o meu coração para situações melhores. Não estou dizendo aqui que toda pessoa negra hoje foi um senhor de escravos, gente, numa outra existência, foi só um exemplo. Mas, como eu disse, nas nossas experiências, tudo que nós trazemos, tudo que nós vivenciamos, está para nós como uma semente de bom entendimento, de lição de vida, para que a gente possa crescer e ultrapassar as nossas dificuldades e a nossa ignorância. Tudo bem, Léo? Que orientações, né, o Espiritismo nos oferece para exatamente combater essas desigualdades sociais? Então, as orientações que nos são trazidas, se eu pudesse fazer um resuminho, eu diria amar, amar, amar. E colocar em prática esse amor pela caridade. Então, a maior orientação que o Espiritismo nos trouxe foi esclarecimento e colocar em nós a missão de nós aprendermos a amar. O que seria o esclarecimento?
O esclarecimento, gente, como eu tinha colocado para vocês no início, só de nós sabermos que nós temos mais de uma existência neste planeta escola, que nós já fomos muita coisa, inclusive, talvez aquilo que hoje a gente mais odeie, faz com que a gente olhe para a nossa vida de uma forma diferente, não é? Porque se nós resumirmos a nossa vida a essa única vida, tudo fica muito árido, muito árido. Se vocês olharem para vocês hoje, se vocês observarem as inúmeras experiências que vocês tiveram, ainda assim essas experiências não foram suficientes para vocês poderem lapidar-se por inteiro. Concordam comigo? Quanta coisa existe em nós que a gente sente que precisaria trabalhar, mas não está dando tempo, porque tem outras tantas coisas que estão sendo colocadas aí à prova todos os dias. E nós temos consciência que talvez, se a vida continuar neste pé, nós não vamos conseguir enfrentar isso, não. Então, por exemplo, em algumas situações a gente se vê muito trabalhando a vaidade, mas a gente vê que o nosso egoísmo ainda está lá, quietinho, sabe? A vida não está trabalhando aquilo ainda. E a gente sabe que a gente é egoísta, a gente sabe que tem horas que parece que o negócio aperta, mas não é isso que está sendo trabalhado agora. O que está sendo trabalhado talvez seja orgulho, está sendo vaidade, mas o egoísmo ainda não, naquilo que a gente sabe que precisaria ser muito mais profundo do que está. Então, quando a gente recebe os esclarecimentos da espiritualidade, sabe, com a codificação, com esses livros que estão chegando hoje, cada um mais lindo do que o outro, com tantas orientações para nós, complementando aquilo que foi falado há uns quase 200 anos atrás, né, codificado por Kardec e falado pela espiritualidade, a gente para e pensa que ainda existe muita coisa para nós podermos compreender. E aí eu volto só relembrando a lei da gravidade. Lembra? A gente pode conhecer, mas ainda não compreender. E tem muita coisa ainda que a gente vai precisar conhecer e as que a gente conhece, compreender. E depois, talvez, que a gente compreenda as que a gente já conhece, a gente ainda vai ter que voltar e começar a compreender aquilo que a gente ainda está aprendendo a conhecer. Olha que confusão, porque tem muita coisa para a gente ainda se deparar. Não pensemos que Deus, ele é tão sem criatividade assim, porque o nosso planetinha, ele ainda, sabe, não é tudo que Deus construiu, não. Tem muita coisa ainda pela frente e a gente ainda vai se surpreender com muita coisa ainda. Fala, Léo. Como a prática da caridade pode ajudar a reduzir essas desigualdades sociais? Como eu falei, né, respondendo a pergunta anterior, o que a gente aprende vindo da espiritualidade, vindo de Jesus, vindo de todos os profetas, todos os avatares que já tiveram nesse planeta, nós necessitamos amar. Esse é o verbo principal da nossa vida. E a prática da caridade nada mais é do que a gente colocar o amor em ação. Que caridade é você amar, amar o outro e poder levar a ele aquilo que você possui. Porque entendam o seguinte: eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. E se eu não tenho, então está partindo de mim. Então, é igual aquela história da viúva que levava a sua filha num bairro bem pobre e as duas faziam a caridade. E a viúva e a filha sempre iam para este bairro com roupas bem simples, para que não ofendessem aqueles que eles iam ajudar. E uma vez a filha chegou para esta viúva e perguntou o seguinte: mãe,
que você não me dá dinheiro para eu poder comprar as coisas para dar para as pessoas? E a mãe disse o seguinte: porque minha filha, esse dinheiro é meu, não é seu. E se você estivesse comprando qualquer coisa e dando para eles, a caridade seria minha e não sua. E aí, o que a menina doava? Ela doava aquilo que ela possuía, que era o amor colocado em ação. Ela doava o serviço que ela tinha condições de fazer com suas mãos, o ouvido que ela tinha condição de escutar as dificuldades alheias, a boca onde ela podia dar conselhos para aqueles que necessitavam, mas ela não podia dar além disso, porque o resto ela não tinha. Então, se nós pensarmos, perdão, se nós pensarmos, nós só podemos dar aquilo que nós temos. E quando Kardec ele traduziu o que Jesus falou em Fora da caridade não há salvação, quando Kardec traduziu nessa frase, o que ele quis dizer, ou pelo menos é assim que eu interpreto, o que ele quis trazer para nós é a caridade que nós podemos fazer. Porque o que está além do que eu não tenho como fazer, mas eu posso fazer o que eu posso fazer. É o que eu tenho condições, eu tenho dom, eu tenho paciência, ou sou impaciente, mas trabalho a minha paciência para poder estar com as pessoas que necessitam de mim. Então, eu acredito que a utilização da caridade para que nós possamos modificar a desigualdade social, ela está exatamente nisso. Se eu posso levar alguém uma melhor condição de vida, eu efetivamente estarei entendendo a lei divina. Porque se eu quero acreditar que o fato de eu estar numa melhor condição, lembra do que a Roseli, que era quem era pobre? Se eu hoje tenho condição melhor do que a Roseli, e olho para ela e digo, ah, isso foi ela quem construiu, ela está sendo penalizada, então ela que fique pobre, eu ainda não compreendi, conheço, mas não compreendo a lei divina. Por quê? Porque se eu tenho melhor condição e a Roseli hoje não está bem, e eu estou na vida dela, significa dizer que o que o Pai está dizendo para mim através das suas leis é: observe a Roseli, e se a Roseli tiver mérito, ajude-a. O que seria esse mérito, gente? Seria a Roseli estar se esforçando para ela poder alcançar aquilo que ela almeja, mas por dificuldades, talvez da própria vida, ela não esteja alcançando. Então, se ela tem mérito, se ela faz por onde, eu posso ajudá-la a crescer, sim, na vida. Mas se a Roseli, vamos dizer, ficar igual a Sabrine, só reclamando, reclamando, reclamando. Adorei minhas personagens. Então, se ela só ficar reclamando, 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 se eu ajudá-la, será que eu efetivamente eu estarei fazendo a verdadeira caridade? Será que eu estarei ajudando a Roseli a crescer? Talvez não. Eu preciso fazer com que ela busque por, por suas, pelo seu esforço, aquilo que seria bom para ela. E através do esforço, após o esforço, nós podemos ajudar quem está precisando. Tudo bem, Léo? Bora lá. O Espiritismo acredita que a justiça social é um objetivo alcançável na Terra? Se sim, como que isso pode ser realizado? O planeta Terra, ele alcançará, ele será chamado em algum momento de planeta feliz, gente, de mundo feliz.
E o Espiritismo acredita nisso. Não pensem vocês que este planeta ele continuará sendo esse mundo de dificuldades. Nós que eu chamo a humanidade terrena, fará com que este planeta ele vai e chegue até a ser considerado ou ao patamar de um mundo feliz. E muito mais, né? Porque a gente nem sabe de tudo ainda. Ele chegará lá. Então, significa que a justiça, ela também estará neste planeta em algum momento. Mas vamos lembrar que nós não precisamos deixar que eles passem por todos essas essa evolução planetária de chegar até o planeta feliz para que a justiça ela aconteça. A justiça ela pode acontecer aqui hoje, em cada pequena ação nossa. Então, por exemplo, vamos lá, eu chego. Vamos tentar entender dessa forma. Eu chego e eu vejo meu filho e o filho do vizinho fazendo uma coisa errada. E aí eu posso ter duas atitudes. Primeira atitude, culpar o filho do vizinho dizendo que ele está deturpando o caminho do meu filho, e aí levar o filho do vizinho para que o filho do vizinho ele tenha alguma repreensão, seja da polícia, seja de outro lugar, seja do pai, né, do pai desse menino, ou eu posso olhar e enxergar que os dois estão fazendo errados e o primeiro a ser educado vai ser o meu. Porque a nossa tendência é querer justificar os nossos amores, é desculpar os nossos amores e culpar os outros, não é? Mas a justiça ela acontece quando eu, apesar de todo o meu amor, eu vejo que o meu grande amor está fazendo algo errado e eu preciso educá-lo. Eu preciso levar a ele a visão que eu tenho de justiça. Então, talvez este meu filho, não importe a idade que tem, claro, que dependendo da idade, depende do castigo a ser, né, pronunciado. Mas, dependendo da idade, você vai dar, vai explicar, vai orientar este seu filho que está fazendo errado, vai levar o filho do vizinho para que o vizinho faça o que ele acha que tem que fazer, mas o seu filho, você cuida, você aplica a justiça que está no seu coração. É assim que a justiça vai acontecer mais cedo do que a gente imagina. É quando nós estivermos errados, a gente olhar para aquele que está certo, pedir desculpa e dizer que nós erramos. Porque a lapidação tem que ser nossa, tem que ser no nosso, na nossa bolha, no nosso interior. Porque a partir do momento que nós começarmos a aplicar em nós aquilo que a gente acha que é certo, a gente vai aplicar no outro o que a gente acha que é certo. E aí a justiça se faz. E aí o que eu chamo de justiça, gente, é claro, lembra? Vou relembrar vocês de novo quando eu falo que a gente pode conhecer, mas não entender. Eu posso, às vezes, ser uma pessoa ainda na ignorância e aplicar uma justiça muito severa em relação ao meu filho ou em relação a mim mesma, não é? Quantas vezes eu, por exemplo, sou extremamente rigorosa comigo, massacro minha autoestima porque eu me chamo de burra, isso, aquilo, outro. Não posso fazer isso comigo? Posso, mas isso é baseado em quê? Na minha ignorância. Posso fazer isso. Mas no momento em que eu perceber, porque isso vai acontecer, que eu estou sendo rigorosa demais, que eu não mereço isso tudo, que eu mereço me amar mais, parar. Então, neste momento, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar uma justiça muito mais justa a mim e, por consequência, começarei a aplicar uma justiça mais justa ao outro. Então, a justiça, na minha concepção, e para o espiritismo também, ela vai acontecer neste mundo, mas não talvez no mundo de provas e expiações, na globalidade, mas no nosso mundo interior pode começar hoje.
se já não começou. Fala, Léo. É, dessa, dentro dessa ótica, né, já que a gente está falando do curso do Espiritismo Explica, como que o Espiritismo poderia ver o papel das instituições sociais, né, e dos governos na promoção dessa igualdade social? E também das casas religiosas, né? Não podemos como um todo de religiosos, né, daquele que acredita em Deus, sermos excluídos dessa conta. Quando a gente fala sobre instituições, casas religiosas, governo, eu gostaria que a gente pudesse parar e pensar um pouquinho. Porque no momento em que nós estamos falando assim, nós estamos falando de coletivo, mas não existe coletivo sem o individual. E se nós pensarmos que não existe o coletivo sem o individual, nós necessitamos lembrar que vai ser de semente em semente, de pessoa a pessoa, que nós precisamos fazer a alteração, a lapidação, o esclarecimento. É claro que eu posso, por exemplo, vou pegar meus personagens, vou pegar a Sabrine, o Léo e a Roseli. Vou pegar meus personagens. Vamos dizer que os três, cada um na sua forma, eles estão assim muito perdidos ainda. Léo não sabe o que fazer com essa riqueza que ele tem. A Sabrina não aguenta mais reclamar da vida. E a Roseli, apesar dela estar assim, ela tá lutando tanto na vida que a Roseli ela tá cansada. Não é que ela tá, sabe, desistindo, mas ela tá cansada e ela já não sabe o que fazer. E aí, de repente, esses três espíritos, em razão de todas essas dificuldades, se eles não tivessem a quem recorrer, talvez eles pudessem perder essa oportunidade, essa experiência reencarnatória. Perder, gente, entre aspas, tá? Só no sentido de não aproveitar tão intensamente. E aí, cada um deles, em razão de suas crenças, cada um deles vai para um lugar diferente. Ah, Sabrine vai para uma casa espírita, Léo vai para a igreja católica, a Roseli, ela vai para uma instituição do governo, que apoia, faz aqueles trabalhos psicológicos. É só porque eu não quero que fique só casa espírita esse processo, né? Mas ok. E é casa espírita, não, casa religiosa, né? Para ficar bem diferente. Então, cada um deles vai para uma instituição como essa, e lá eles acham ferramentas para que eles possam entender-se, entendendo-se melhor, eles possam alcançar, talvez não como a Sabrine, que foi para a casa espírita, não como a Sabrine, que vai descobrir que existem outras vidas e que tal coisa, né? Porque ela foi para a casa espírita. Talvez os outros dois não vão entender a ideia de que essa é uma experiência que faz ela crescer, que ela tem outras vivências e nessa ela era para ela aprender papapá. É igual o Espiritismo explica. Mas os outros dois, vendo-se nessa coletividade, conhecendo-se mais intimamente, eles vão reconhecer Deus neles. E aí, neste caso, sentindo-se fortalecidos, mesmo a Roseli em tratamento psicológico, por exemplo, que
a Suzana ela vai concordar comigo neste caso, mesmo em tratamento psicológico, a gente acaba conhecendo aquele ser, essência nosso. E aí a gente tem mais possibilidade de utilizar as ferramentas que nós trouxemos, riqueza, pobreza, ainda instabilidade emocional, para a gente poder crescer, superar isso e crescer, ou utilizar essas ferramentas para uma melhor aplicação na vida que nós portamos. Entendem? Então, neste caso, eu acredito que nós podemos nos utilizar dessas instituições, porque elas não foram criadas à toa, nenhuma casa religiosa existe à toa, nenhuma dessas instituições do governo existem à toa, mesmo que qualquer uma dessas que nós mencionamos tenha sido criado por interesse pessoal, ou seja, só para vocês entenderem, por exemplo, uma casa religiosa que ela foi criada e o único interesse do seu líder religioso é enriquecer. Mesmo esta casa que foi criada com este objetivo, e este objetivo não seria caridoso, não seria, né? Não seria um objetivo cristão, mas ainda assim, esta casa, ela recepcionará os seus fiéis e os seus fiéis encontrarão Deus, mesmo que este líder religioso ele esteja se perdendo no seu caminho. Entendem? Cada um terá a experiência que merece. E lembre-se do que eu falei sobre merecimento aqui. Não tem nada a ver com pecado, tem a ver somente com seu esforço e necessidade de experiências. Tudo bem? Fala, Léo. Gente, se eu não estiver respondendo tudo, vocês me avisam. Porque o Léo não está fazendo o que eu pedi, que era botar ali, sabe, no Poxa, chat as perguntas. desculpa, eu esqueci desse Não tem detalhe. problema, não. Eu estou conseguindo lembrar. É, e aí eu vou puxar. Na pergunta anterior, você disse assim, não, porque eu não queria falar, né, dos espíritos, da casa espírita, mas, né, nossos perguntadores não deixaram de fazer essa pergunta, né, já que somos espíritas, né? Então, a pergunta, agora eu vou colar no chat bonitinho, tá? Quais são os deveres que todos nós espíritas, né, todos nós espíritas temos, né, com as pessoas que sofrem, né, de pobreza e exclusão social? Eu acho muito engraçado isso, né? Eu sei que a pergunta ela tem a ver, porque nós estamos falando de nós somos espíritas e tudo. Mas eu gostaria de corrigir essa pergunta, tá bom? Quando a gente fala quais são os deveres dos espíritas em relação às pessoas que sofrem com a pobreza e a exclusão social, eu quero corrigi-la para a gente poder dizer quais são os deveres dos filhos de Deus. Porque, gente, se eu começo a colocar na minha vida que o espírita tem esse ou aquele dever, ou direito, não importa, se eu resolver deixar de ser espírita, o que vai acontecer com a minha vida? Tudo que está relacionado com o nosso crescimento íntimo, essência, ele está relacionado a nós porque somos filhos de Deus. Porque o nosso objetivo é chegar até o Pai. E como filhos de Deus, a nossa função, o nosso dever, e até mesmo o nosso direito, porque é nosso direito de realizar caridade, porque nós queremos crescer. E se quiserem me impedir de fazer a caridade, eu tenho direito de fazer. Então, além de dever, eu tenho direito de fazer essa caridade. Então, os nossos direitos e deveres em relação àqueles que estão em situações difíceis
E aí eu vou dizer que não é só a pobreza, porque às vezes um rico, às vezes precisa muito mais de consolo do que um pobre. Haja vista nós estarmos vendo tantos artistas famosos, riquíssimos, retirando suas vidas porque não estão felizes. Então, os nossos deveres junto à humanidade, gente, é nós nos colocarmos como filhos de Deus, como aqueles que abraçaram o cristianismo ou qualquer outra religião que eleva o nosso ser íntimo como prioridade na nossa vida. Então, quando a gente fala qual seria o nosso dever como filho de Deus, é nos fazermos úteis. É nos, sabe, a cada lição, a cada experiência que a vida nos traz, nós percebermos que o nosso exemplo, ele arrasta multidões, não a nossa fala. Então, quando eu falei lá no início, que eu falei assim, gente, quando o palestrante ele fala, ele fica com vergonha, ele precisa botar em prática o que ele fala, né? Porque senão ele fica envergonhado, já que foi ele que falou. É muito isso, porque eu posso falar para vocês, falar, mas se eu não colocar em prática, que- vocês vão olhar e falar assim, ah, ela fala tanto e não faz nada. Mas se eu falar e me esforçar, não estou dizendo que eu vou conseguir, mas eu me esforçar a me tornar melhor, sabe? Ter uma certa coerência com o meu querer, eu posso arrastar vocês junto comigo, porque vocês vão ver que é possível, entendem? Então, neste momento, quando a gente olha e pensa qual é o dever que nós temos, eu diria para vocês que não é só pensar em quem está pobre ou excluído socialmente, porque hoje todos nós estamos no mesmo, sabe, na mesma cumbuca. Está todo mundo na mesma cumbuca, gente rico, gente pobre, excluído ou incluído, porque se vocês observarem uns que tradicionalmente estão excluídos, já tem outros que tradicionalmente não são, já estão se sentindo excluídos da vida. Parece que estamos todos muito perdidos. Então, quando nós pensarmos a quem nós devemos ajudar, que não sejamos nós a excluir ninguém, que sejamos nós a olhar para todos de uma forma muito igual, mas dentro da desigualdade. Que nós possamos auxiliar quem precisa, não importando quem essa pessoa é. E dentre essas pessoas, nós mesmos. Porque não devemos fugir de nós querendo auxiliar o outro, simplesmente porque não estamos dando conta de olhar para nós. Se estamos todos na mesma cumbuca, lembrem-se que se somos todos necessitados de auxílio, nós também estamos envolvidos neste processo. Então, que nós tenhamos olhos mais caridosos, um coração mais voltado para o mundo e que este mundo, nele, também estejamos nós. Se estamos perdidos,
nos juntaremos com o mesmo objetivo e faremos o melhor de nós. Se estamos perdidos, não esmoreceremos diante das dificuldades e teremos humildade para pedir ajuda para o auxílio necessário. Se estamos perdidos e não sabemos quem precisa de ajuda, que possamos nos colocar em suas mãos, que o Senhor nos mostrará quem é. Mais do que ninguém, nós podemos nos colocar como os trabalhadores ansiosos pelo trabalho. E na seara divina, somos todos aceitos para crescermos, aprendermos a trabalhar e ajudarmos a todos, sem exceção. Que o esclarecimento ele venha com o conhecimento, que nós possamos nos colocar aptos, mesmo na ignorância. E assim, o Senhor agirá por nós no auxílio da humanidade. Pela sua luz, pelo seu amor, realizaremos a obra necessária. Assim seja.